Amados, nós estamos pregando, como vocês sabem, uma série de mensagens sobre os 4 pilares da SEM. Nesse momento de transição da igreja, nós entendemos que era necessário essa reflexão, essa parada para refletir. E nós entendemos que Deus nos convidou a voltar ao primeiro amor. Desde novembro, final de novembro, início de dezembro de 2015, quando orávamos pela sentença que seria a norteadora da igreja nas suas atividades em 2016, como sempre fazemos, e Deus nos mexeu, nos moveu no colégio pastoral sobre voltar ao primeiro amor. Nós entendíamos que precisávamos consertar algumas arestas que ficaram, algumas ações nossas que foram perdidas no meio da caminhada. Como acontece, é um processo natural, a gente vai crescendo e esquecendo de alguns valores, né? E estamos consertando. Quando eu vejo, por exemplo, essa convocação para estarmos lá agora evangelizando, isso é voltar ao primeiro amor, né? Isso é voltar a fazer o que fazíamos como igreja no início, irmos nas casas, bater nas portas, falar do amor de Deus. Por isso que eu acredito que muitos estarão lá. Então, quiçá todos estejam lá domingo de manhã, para invadirmos as ruas, né? Temos as camisas, já falei com a Patrícia, as camisas do Ministério de Missões, que vamos usar, tem os coletes do Projeto Raiz, a gente vai tentar recuperar isso aí, para todo mundo invadir aquelas ruas com roupas da igreja, levando prospectos, fazendo pesquisas, uma invasão do amor de Deus naquela região. Então você não pode ficar fora disso. E nós então, voltando ao que estava dizendo, começamos a buscar de Deus a volta do princípio, né? Nós realmente acreditamos piamente em nosso espírito que estarmos indo para Rocha Sobrinho faz parte desse processo de voltar ao primeiro amor, faz parte desse caminho de volta à nossa essência como igreja. E aí, no final agora, Deus me trouxe à memória os 4 pilares que sustentam a nossa igreja, 4 pilares que nós entendemos que são fundamentos para a nossa igreja, e eu decidi então trazê-los em pregações, né? Nós estamos pedindo, inclusive, que você adquira esse CD de mensagem, tenha com você os 4 CDs, tem hoje, mas domingo que vem. A gente vai também, falei com a Ritinha, quando acabar a última mensagem, que é domingo que vem, né? No dia 20 de novembro, domingo que vem, a última pregação da série. Na semana seguinte, colocar as 4 mensagens, já baixar do YouTube para o Facebook, para você ter acesso a elas. A gente quer que você ouça as mensagens algumas vezes, porque elas fazem parte daquilo que nós entendemos que é a essência dessa igreja. E é importante que você entenda isso. Você congrega conosco, você entenda esse momento da transição, entenda que estamos pegando de volta estruturas que são nossas essências. São essenciais para nós, aliás. Então, os 4 pilares que estamos compartilhando, o pilar que iremos compartilhar hoje é a visão missionária, que é um dos pilares dessa igreja, ter uma visão missionária, investir, interceder com missões e por missões. Amém? Eu quero começar com o texto bíblico do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós dizemos que nosso pilar, sobre missão, é visão missionária, e nós chamamos de tanto em como em. Por que esse tanto em como em para nós é tão importante? Porque nós acreditamos na importância de uma missão concomitante. Há uma concomitância na missão. É tanto num lugar como em outros lugares. Ou seja, ao mesmo tempo. Esse texto aqui é um texto bem interessante. Lucas registra no livro de Atos os últimos momentos dos apóstolos com Jesus. Jesus ressuscita, aparece para eles. De acordo com Lucas, Jesus passa 40 dias com eles após a ressurreição. São 40 dias, eu imagino, maravilhosos, né? Imagina aqueles apóstolos que entregaram sua vida a essa visão, seguiram o Messias, que eles criam que era o Messias, que sentiram o impacto negativo da traição de Judas, que sofreram com a negação de Pedro, que sofreram com a morte do Cristo, a expectativa talvez frustrada. Como todo judeu, eles tinham a expectativa de um Messias que viria para libertar Israel do Império Romano e viria para restaurar o reino de Israel. Eles veem agora o Cristo morto. Aqueles 3 dias angustiantes, até que o domingo pela manhã o Senhor ressuscita, aparece para eles. E se seguem 40 dias, eu imagino, maravilhosos. 40 dias, assim, poderosíssimos para eles, com encontros, alguns encontros com Jesus ressurreto,
ouvindo do reino de Deus, ouvindo da eternidade, ouvindo dos projetos. Aí Lucas registra que há um momento que eles têm uma conversa bem interessante. Se você ler com mais calma os versículos anteriores ao versículo 8, em Atos capítulo 1, Jesus começa a falar de algumas questões do fim dos tempos, mas há um momento que eles fazem uma pergunta a Jesus, né? E a pergunta que eles fazem a Jesus: quando será que o reino de Israel será restaurado? Porque ainda era essa a grande preocupação deles, essa era a grande expectativa deles. Eles pensaram, bem, ele ressuscitou, agora deve ser para restaurar o reino de Israel. Ele morreu, ressuscitou, então agora ele vai destruir o Império Romano, ele vai assumir o controle de tudo. Porque essa ainda era a expectativa deles. Essa ainda era a perspectiva que eles tinham de uma transformação de Israel, restauração do reino de Israel. E nesse momento Jesus define algo maior para eles. Nesse momento Jesus define que a missão deles não estava restrita a Israel. A ponta da lança, o final da história, seriam os confins da terra. Eu acho que nós não temos noção hoje do que era ouvir isso de Jesus. Eles estão na Palestina, eles estão em Israel, na Galileia, eles estão num lugar pobre. São 12 homens, uma boa parte deles pescadores. Provavelmente alguns nem sabiam ler e escrever. A maioria deles pobres realmente. Gente simples. E ouve alguém dizer, vocês vão agora até os confins da terra. É algo assim, inimaginável para eles. Era grande demais. Mas na verdade Jesus ali deixa claro que essa é a missão da igreja. A igreja nasceu com a vocação missionária. A igreja nasceu com a vocação de alcançar lugares antes não alcançados. Por isso, quando nós pensamos nos pilares dessa igreja, nós falamos no início, quando nos reunimos como um pequeno grupo, nossa comunidade vai investir em missões. Isso é um projeto nosso, vamos orar por isso. Nós não podemos abrir mão disso. Nós acreditamos que uma igreja que não respira missões, não entendeu de fato quem ela é. Crentes que dizem, culto de missões, de novo, não entenderam o que de fato eles são. Falar de missões, falar de alcançar povos não alcançados, falar de alcançar lugares distantes, é falar da essência da igreja, irmãos. Nossa fé veio de um pequeno grupo lá da Galileia. E quando alguém cristão diz, esse assunto não aguento mais ouvir, isso é estranho, o culto de missões é um culto cansativo, alguma coisa está errada das nossas prioridades. Você entende o que eu estou falando? Alguma coisa está equivocada na forma que, no tipo de fé que nós construímos. Porque a igreja é missionária. Então, o texto isolado aqui por nós é o versículo 8. Eu quero me debruçar sobre ele com calma aqui agora, em alguns minutos. Jesus começa dizendo que esses discípulos ficariam em Jerusalém porque eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, primeira coisa importante, irmãos, não se faz missões. Aliás, não se faz nada na igreja sem o poder do Espírito Santo. Você entende isso? Qualquer atividade nossa que não depender do poder e da atuação do Espírito Santo é carne, morta em si mesmo. Nada que nasça no homem pode tocar o coração de Deus. Tem que nascer nele, passar por nós e alcançar o próximo. Você entende isso? Tudo que a igreja faz tem que nascer sob a direção, sob a tutela, sob o poder do Espírito Santo. Por exemplo, os 4 pilares que falamos aqui da nossa igreja não existem sem o poder do Espírito Santo. O primeiro pilar que pregamos aqui 3 domingos atrás é uma pregação genuinamente bíblica e cristocêntrica. Sem o Espírito Santo, a pregação não é genuinamente bíblica e nem é cristocêntrica. Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo, você entende isso? É ele quem vai dizer o que vai ser dito. É o Espírito Santo quem glorifica o Cristo. É o Espírito Santo quem revela o Cristo. E é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toda pregação cristocêntrica, de fato, genuinamente bíblica, só o é se for gerada pelo próprio Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Amém? Isso não é discurso. Paulo chegou a dizer, eu não vim a vocês com palavra de sabedoria, mas no poder do Espírito Santo. Um dos equívocos nossos, com que as nossas pregações não têm sido tão contundentes ao ponto de alcançar o pecador, é que talvez nós tenhamos acabado com a dependência do Espírito Santo nas nossas pregações. Porque falar bem não é difícil. Fazer um bom discurso não é difícil. Hoje com a internet, então, com o Dr. Google aí,
Com o pastor Google, com o pregador Google, você consegue pregações ótimas. É só clicar um tema, vai vir um esboço pronto. A questão é que sem o poder e a unção do Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo para a palavra, ela não consegue ser bíblica, ela é humana. Ela nasce no homem e morre no homem. Irmãos, ouça uma coisa. Autoajuda, estímulo, incentivo, palavra de ânimo, tudo isso qualquer pessoa pode falar. Mas só quem pode falar sob e abaixo do poder do Espírito Santo é a igreja. Você pode dizer amém por isso, irmão? Só a igreja tem a autoridade do Espírito Santo para alcançar o coração dos pecadores. O segundo pilar que nós falamos semana passada, que é o compromisso com a transformação social, uma boas novas aos pobres, sem a ação do Espírito Santo, naturalmente, nós não somos movidos por aquilo que é peculiar do Espírito Santo. Porque pode haver filantropia, as pessoas podem fazer o bem, mas o que fez a mudança nos pobres foi as boas novas. E quando Cristo comunicou a mensagem, como pregamos semana passada, o que ele falou? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Só alguém cheio do Espírito Santo consegue levar boas novas aos pobres. A igreja não está aqui para fazer filantropia. A igreja está aqui para levar boas novas aos pobres. E quem leva é através do poder do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Semana que vem vamos falar sobre o quarto pilar da igreja, que é o discipulado dinâmico e o poder da relação. Também não há discipulado dinâmico, genuíno, sem a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem toca nos corações. É o Espírito Santo que é o vínculo que nos une a despeito das nossas diferenças. É o Espírito Santo que nos liga o corpo para que haja unidade nele. Então, não há nenhum pilar dos 4 pilares que temos aqui que possa agir, que possa ser factual, que possa ser verdadeiro, se não houver o poder do Espírito Santo sobre nós. E lógico, o de hoje, muito especificamente, ele fala claramente que é o poder do Espírito Santo que vai nos levar a sermos testemunhas em todas as partes do mundo. O Espírito Santo é um espírito missionário, irmãos. O Espírito Santo nos influencia para missões. Atos 2, cumprindo a palavra de Joel, fala que ele foi derramado sobre toda a carne. Não mais a um povo específico. A própria descida do Espírito Santo é missionária, no sentido de alcançar todas as culturas, todos os povos, tribos, línguas e nações. Em Atos 2, sei que você conhece esse texto, mas preste atenção nisso aqui mais uma vez, Atos 2, do 4 ao 11. Atos 2, do 4 ao 11, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O fenômeno da descida do Espírito Santo foi missionário. Não foi acidental, Deus é extremamente intencional, irmãos. Ele pontuou o tempo exato. Havia uma festa em Jerusalém chamada Festa de Pentecostes. Esta festa traía pessoas do mundo inteiro, judeus principalmente, e alguns judeus que eram judeus não judeus, eram gentios que se converteram, eram prosélitos, gentios que se aproximavam do judaísmo e se tornavam judaizantes. E outros, por curiosidade, iam conhecer essa grande festa que havia em Jerusalém. Então havia milhares, talvez cerca de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, circulando as ruas de Jerusalém naquela grande festa. E naquele dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja. E aquelas 120 pessoas reunidas no cenáculo são cheias do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que eles começam a glorificar. E com todo respeito a vários tipos de culto, a gente respeita todos os cultos, eu não imagino que foi um culto muito tradicional, não. Porque chamou a atenção da cidade inteira. Os 120 pessoas chamaram a atenção da cidade inteira, alguma coisa estranha aconteceu ali, gente. E tem mais uma coisa, ninguém chama o outro de bêbado falando, aleluia, Senhor. Você imagina alguém dizer assim? Obrigado, tá parecendo com bêbado, estava pulando, estava gritando, estava rolando no chão. E o mais interessante, o susto de todos foi, eles falavam em árabe, falavam em romano, em latim, falavam na língua
Fenícia, falavam vários idiomas, homens que nem sabiam falar direito o idioma deles. Enquanto os outros falam que é o reteté, enquanto o rolo estava rolando lá no mistério, eles estavam falando em idiomas que eles nunca aprenderam em escola nenhuma. O que o Espírito Santo estava dizendo, diz aqui o texto? Estavam falando das grandezas de Deus. Portanto, quer fazer missões? É falar das grandezas de Deus a todas as tribos, línguas, raças e nações, só isso. Amém? Então a igreja nasce, o Espírito Santo desce sobre a igreja, no dia que ele inaugura a igreja, com um culto de missões. O que foi isso? Foi um culto de missões. Eu começo a desconfiar, honestamente, toda manifestação sobrenatural, de línguas estranhas, de unção e derramamento, que não nos leva para fora. Toda manifestação sobrenatural, dita sobrenatural, espiritual, pentecostal, né? A gente pegou isso como toda igreja é pentecostal, irmãos. Toda igreja cristã é pentecostal, nós somos pentecostes, né? Mas nós pegamos para nós o pentecostal, que é o penteca, o pessoal do fogo, né? Mas toda manifestação sobrenatural, que não nos leva a amar os perdidos, desconfie da sua originalidade. Aliás, tudo, né, gente? Todo ensino filosófico, intelectual, teológico, que não nos leva à paixão pelo perdido, desconfie também da sua originalidade. Porque tudo que nasce em Deus envolve amor pelos perdidos. Você entende isso? Você pode dizer amém, meu irmão? Esse espírito era tão decidido a alcançar as nações, estava tão claro, que a ordem do Cristo era: vocês vão receber o poder para ser testemunhas às várias nações. Estava tão claro, estava tão específico, que ele desce num dia que tem uma multidão, fala em vários idiomas, glorificando a Deus. Ele está pregando para multidões de várias nações. E depois, logo a seguir, no capítulo 8, eu vou ler versículos alternados, então não precisa acompanhar, depois você consegue o texto, capítulo 8 de Atos. Olha aqui. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Gente, o Espírito Santo é tão apaixonado por alcançar toda a humanidade, todas as tribos, que ele vai contra qualquer critério eclesiológico de crescimento de igreja e de estratégia de crescimento. Vou explicar por quê. Primeiro, os apóstolos permaneceram. A ordem era: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E você lendo capítulo após capítulo de Atos, e os apóstolos não saem de Jerusalém. A igreja cresceu, estava confortável. Você imagina, gente, uma igreja que tinha milagre, cegos enxergando, paralíticos andando, o Espírito Santo se manifestando entre eles. Eles oravam em locais que o cenáculo tremia. Pregações de autoridade, a igreja caindo na graça do povo, sacerdotes se convertendo, líderes judeus se convertendo. Uma igreja que começou com 120 pessoas, daqui a pouco tem 5.000 pessoas. Um fenômeno. Está tudo muito bom. Está bom demais. Mas havia uma ordem: vocês vão ser cheios do meu Espírito e do poder dele, para testemunharem, e testemunharem até os confins da terra. O que acontece? Vem perseguição. Eles começam a fugir. E a proporção que fogem onde chegam, que é isso que é o grande lance. Quem realmente foi cheio do Espírito Santo não consegue parar de falar de Jesus. Eu desconfio da relação pessoal com o Espírito Santo que essa geração de crentes tem. Eu desconfio. Porque assim, eu vou talvez aqui... Alguns pastores, o senhor sempre falou isso. Eu quero consertar alguns extremos. Eu realmente acredito que nós pregamos sem usar palavras também. Mas tem que usar palavras, gente. Uma coisa está errada. Todo impacto causado foi pela proclamação do Evangelho com palavras. Tem que ser pronunciado. Tem que ser dito. O Evangelho tem que ser anunciado. Nós não estamos anunciando mais.
nas nossas escolas, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Alguma coisa está extremamente errada se num culto de domingo eu vivo uma experiência pessoal com o Espírito Santo e no dia seguinte aquilo não me incomoda a ponto de querer comunicar a mais alguém sobre o amor de Deus. Alguma coisa está errada. A igreja de Jerusalém estava acomodada, então teve que ser empurrada. Mas quando eles saem, aonde eles vão, eles falam do amor de Deus. Aí chegam a Samaria. E Samaria já estava untada, né, gente? Samaria já estava assim, besuntada de unção. Lembra disso? Foi lá que Jesus passou uma vez. Uma cidade toda de Sicá estava quebrantada. Quando chegou, irmão, aí foi fogo e gasolina. Explodiu rápido. Avivamento. A igreja cresceu. Filipe começou a pregar. Salão lotado. Multidões se aproximando. Milagres acontecendo. O assunto cresceu. Filipe era um jovem líder, né? Um treinamento. Saiu do 100 lá, saiu da escola de missões, todo empolgado. Começa a pregar, a igreja cresce. Aí mandam para lá, pastor Cláudio e pastor Daías, né? Pedro e João, os líderes vão lá, principais. Chegam lá, o negócio está bom aqui mesmo, está avivamento, crescendo. Aí Filipe, todo empolgado, o Espírito Santo pega Filipe, sai daqui e vai lá para a faixa de Gaza que está deserta. Que loucura, gente. Para que o Espírito Santo tira esse cara do lugar que estava dando certo para ir para um lugar deserto? Alô? Está entendendo isso aí? Alguém entende o que eu estou dizendo? Alguém entende o que eu estou dizendo? Às vezes Deus nos move para lugares estranhos por uma prioridade do reino. O Espírito Santo tira Filipe daquele lugar maravilhoso e leva para Gaza. E sabe o que acontece? Filipe estava em Samaria, gente. A galera brigando por ouvir Filipe. Se fosse hoje, meu irmão, 2 cultos, 3 cultos. Filipe estava alugando já o auditório, o melhor auditório que se fosse aqui em Nova Iguaçu. Ele já estava alugando o melhor auditório que tem por aí, lotando o estádio, fazendo culto já aqui no estádio de Edson Passo, lotado. 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. Televisão, entrevista. Twitter de Filipe é tal. Hashtag Filipe, estou arrebentando. Ele está lotado, gente de tudo que é lugar, não é isso? Facebook do Filipe, sei quantos mil amigos. Filipe era o cara. Aí Deus pega Filipe, tira desse lugar e manda para um lugar deserto. A única viva alma que ele alcançou para pregar, ele teve que correr atrás do cara, que foi um eunuco. Aquele eunuco se converte. E aquele eunuco é da Etiópia. E de acordo com a tradição da igreja, foi o primeiro missionário a chegar na África, foi esse missionário. Por causa de um continente, o Espírito Santo tirou alguém do lugar de avivamento e levou para um deserto. O Espírito Santo ama povos e línguas. Você entende isso, irmãos? Os primeiros missionários, de fato, também foram enviados pelo Espírito Santo. Está em Atos também, no capítulo 13, do 1 ao 4. Atos 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A missão cristã para alcançar os gentios foi diretamente, definitivamente, decisivamente comandada pelo próprio Espírito Santo. O que acontece nessa igreja aqui? De novo, Antioquia. Uma igreja crescendo, avivamento, poder de Deus. Barnabé e Saulo lá arrebentando. Os profetas se reúnem. Abrindo parênteses aqui, de uma vez por todas, entenda você que é profeta. No Novo Testamento não se fala de profeta, fala de profetas. Eles se uniam juntos, era unidade, havia concordância, eles oram juntos. E o Espírito Santo confirma. O Espírito Santo tira Saulo, que era Saulo na época, ou Paulo, e tira também Barnabé. Outro detalhe, gente, para o pessoal que às vezes não entende algumas coisas. Estão confundindo graça com oposição ao Antigo Testamento. Jejum e oração é coisa da igreja. Eles jejuaram e oraram. Eles foram enviados embaixo de jejum e oração. Porque o jejum é para você filtrar o que está ouvindo de Deus, saber o que Ele está dizendo de fato. Calar a tua alma, aquietar a tua carne. A igreja primitiva orava e jejuava, com propósitos específicos, para uma resposta de Deus.
Quando fazemos propósito de jejum e oração aqui, e isso não é veterotestamentário, isso não é lei, isso é Novo Testamento, isso é igreja. Jejum é arma de quebrantamento. Jejum não é a troca de moeda de troca para alcançar bênção, não é isso. Mas o jejum é você ouvir Deus falar. É o que eles fizeram, jejuaram, oraram. E durante o jejum e oração, o Espírito Santo falou, me separem Barnabé e Saulo. E o que eles fizeram? Impuseram as mãos sobre eles. Aí vem o outro lado, sinto muito, não teve unção aqui não, tá gente? Que a unção é do Cristo. Sinto muito que alguns não gostam de ouvir isso, mas no Novo Testamento não tem nada de derramar unção sobre ninguém. Ela limpou as mãos, impõe as mãos, transmissão de autoridade, pode enviar. E enviaram. Para onde? Para missões. Portanto, irmãos, não se faz missões sem o poder do Espírito Santo. Você entende isso? E qual a conclusão triste que eu chego? Que a igreja brasileira caiu no mesmo equívoco da igreja primitiva, de se embebedar demais com o poder que Deus deu para ela e amorteceu esse poder. Nós, literalmente, como diz o apóstolo Paulo, nós apagamos o Espírito Santo da igreja. Nós sufocamos o Espírito Santo na igreja. Vai dizer, mas como, pastor? Irmãos, nos últimos 30 anos, a igreja evangélica do Brasil sufocou o Espírito Santo. Nos últimos 30 anos, a igreja evangélica do Brasil apagou o Espírito Santo. E sabe o que é mais estranho? Foram os 30 anos que mais a igreja cresceu numericamente. Porque onde o Espírito Santo fala, há amor pelos mais pobres e há amor por missões. Se a nossa igreja brasileira é um fracasso nessa área, é porque o Espírito Santo se calou. Então, em nome de Jesus, será que há pessoas aqui dispostas a voltar e ouvir o Espírito Santo? O Espírito Santo quer falar contigo hoje, que Ele é o Espírito de missões. Posso ouvir amém? Isso deveria incomodar a gente. Eu espero que incomode. Porque essa igreja brasileira enriqueceu muito, gente. Nós já falamos sobre isso aqui. E se nós pegarmos um gráfico simples, sem entender nada de economia, posso falar sem medo de errar, pegarmos um gráfico com a renda per capita dos cristãos brasileiros evangélicos. E com a receita das igrejas evangélicas do Brasil dos últimos 30 anos, ela sobe assim. E se pegarmos o percentual da vida individual de cada um de nós e do caixa das igrejas, que foi investido em missões e nos mais pobres, a seta é para baixo. Alguma coisa está errada. Desculpa a honestidade, irmão. Você pode até achar que eu sou fatalista. Você está preocupado com a violência, com a crise no Brasil? Nós somos responsáveis por isso também. Porque a igreja não cumpriu o seu propósito no acordo. Ele enviou riqueza para a igreja reteve sua riqueza. E o Brasil está sofrendo por causa da igreja também. Porque os crentes se tornaram egoístas. Não tem como pensar em transformação social e pensar em missões sem calar a voz do egoísmo. Porque sabe qual foi o sinal de que nós calamos a voz do Espírito Santo? Porque quando você cala a voz do Espírito Santo, Mamon começa a falar. E Mamon falou na igreja brasileira. Eu quero ter conforto. Eu quero que gaste dinheiro. Eu ouvi coisas que eu gostaria de nunca ter ouvido nessa igreja, como por exemplo, como é que se gasta tanto com ONG com as paredes desse jeito? Como é que se gasta tanto com missões sem investir no templo? O que nós fizemos com o evangelho, gente? Porém, Jesus falou que o que viria sobre eles, o texto diz claramente, recebereis poder ou virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você sabe que a palavra poder, que é dínamos, o dunamis, foi a palavra que deu origem à palavra dinamite. Dínamo e depois dinamite. Temos que orar para que o Espírito Santo derrame poder novamente na igreja, gente. Uma espécie de uma dinamite que exploda as nossas convicções, exploda a nossa teologia, exploda nosso orgulho, para que possamos voltar à essência do Evangelho. Alguém, assim como eu, espera que isso aconteça, pode dizer amém? Tão poucos assim? Alguém, assim como eu, espera que Deus derrame o seu poder sobre a igreja e nos leve de volta à essência, pode dizer amém? Então ele fala, vocês vão receber poder e vão se tornar minhas testemunhas. Lembra que a questão dos apóstolos era, quando é que o reino de Israel vai ser restaurado? Eles estavam aqui, ó, e o Senhor olhando para frente. Eu fico vendo às vezes, irmãos, algumas discussões que nós temos são tão rasteiras, tão medíocres, tão do chão.
Nós estamos às portas da volta de Jesus, irmãos. Os sinais estão explodindo aos milhões. Nós falamos de crise financeira. Não estamos percebendo que são sinais, gente? Ou não? Ou há outro evangelho sendo pregado? É ou não é de fato que estamos vivendo os princípios de dores apontados por Jesus? Os sinais do fim? Olhar para isso deveria gerar em mim uma prioridade. Que esse evangelho seja pregado a mais pessoas. Quando isso não arde no meu coração, alguma coisa está errada. Quando eu estou discutindo por coisas tão rasteiras, quando coisas maiores estão acontecendo. Por isso ele diz, por causa desse poder, vocês vão se tornar testemunhas. E aí muitos não sabem, alguns já sabem, que a palavra testemunha, na verdade, traduzida como testemunha, no grego é a palavra martíria, ou martiria. Na verdade, se fosse traduzir ao pé da letra, ele falaria, vocês serão os meus mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Meus amados, não há como ter missões sem o conceito do martírio. Missões pressupõem martírio, pressupõem morte, pressupõem perda. Os apóstolos viram que isso não era só uma teoria, eles comprovaram na vida deles o martírio. E aí, meus irmãos, por isso que é tão difícil falar de missões. Por isso que para algumas pessoas o culto de missões 2 em 2 meses é uma coisa cansativa. Por isso que para alguns é melhor tirar isso da agenda. Sinto muito, irmãos, enquanto o Espírito Santo me mandar, eu não vou parar com essa agenda nunca. Até que Ele mande eu parar. O dia que nós pararmos é que nós entendemos de fato o que é missões. Ah, pastor, mas isso não é uma forçação temática? Irmãos, missões não é um tema, não. Missões é a essência da igreja. Ela existe por causa de missões. Você deu para entender isso? Se não fosse missões, nossa religião seria uma religião palestina, judaica, lá em Jerusalém. Nós estamos aqui porque houve missões. Pelo amor de Deus, entenda isso. Se nós esquecermos disso, nós esquecemos a essência de que nós somos. Por exemplo, eu posso, se você, por exemplo, é um professor de história, nós podemos discutir na sua profissão se você vai dar aula usando data show ou quadro branco, se vai usar livro didático, vai usar apostila, se vai dar aula sentado, dar aula em pé, se você vai usar recursos audiovisuais ou não. Agora, dar aula de história é a essência do professor de história. Se um professor de história dá aula de tudo menos de história, ele pode usar o recurso que for, ele perdeu a essência. Você entende o que eu estou falando? Missões não é um tema da igreja, missões é a essência da igreja. Ela só existe porque ela é missionária. E as igrejas pararam de falar nisso. Hoje que a gente ouve é congresso de missões, que não se fala de missões. Congressos caríssimos, para falar de um monte de coisa, menos missões. Para cantores famosos e pregadores famosos, arrancar o dinheiro do povo e não se fala de missões. Então nós assumimos um compromisso como igreja. Nós seremos testemunhas, nós seremos mártires. Se há um preço a ser pago, será pago. Se há um sacrifício a ser feito, será feito. Porque não há missões sem martiria, sem sacrifício, sem testemunha. Os apóstolos sabiam disso. O apóstolo Paulo, não precisa ler, mas depois você lê com calma em Atos capítulo 25. Paulo, irmãos, tinha tanta convicção que precisava fazer missões em Roma. Pensa nisso, gente. Paulo queria chegar a Roma, a capital do império. Paulo sabia que chegando a Roma, ele conseguiria alcançar o coração do império. E Paulo ficou 2 anos evangelizando na casa dele em Roma. Mas você acha que essa casa foi uma casa de repouso? Que essa casa foi um hotel? Foi uma prisão. Paulo estava diante do rei Agripa e tinha chance de escapar. Ele falou, eu apelo a César. Você quer ir a César? Então vai. Ele apelou para ser preso, para cumprir a missão. Isso é ser testemunha, isso é ser martiria. Se eu não sou capaz de abrir do meu conforto por causa de missões, alguma coisa está errada na minha mente, gente. Essas testemunhas, esses mártires seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. De novo eu falo, a visão que Deus deu a essa igreja sobre missões está baseada em Atos 1:8. Nós acreditamos, primeiro,
que nossa igreja tem como essência missões. E que missões são feitas tanto em como em. Ou seja, há uma concomitância na missão. Eu preciso fazer missões aqui e ao mesmo tempo lá e acolá. Toda estratégia, toda metodologia, todo o sistema de crescimento de igreja, de conquista de território, que surgiu nos últimos 30 anos da igreja no Brasil, anula o conceito de missões. Todos trabalham em conquistar o seu território e crescer na sua cidade. Toda a metodologia que foi criada, eu não tenho nada contra as metodologias, são necessárias, para crescimento de igreja, para multiplicação, anula o conceito de missões transculturais. Porque o importante é conquistar a sua cidade. Há um equívoco nisso. Porque a missão é tanto em como em. Como eu falei aqui, os apóstolos tentaram evitar isso. Queriam ficar só em Jerusalém. E se não fosse a perseguição que veio através do Espírito Santo que mobilizou isso, a igreja cristã se tornaria mais uma religião judaizante, se acabaria na Palestina, irmãos. Portanto, a igreja tem sim que fazer o que está fazendo aqui, mas é tanto em como em. Tanto em Jerusalém. A igreja precisa entender o conceito de missões na sua cidade. Queridos, a Associação Vida Plena é missões. Porque missões é alcançar outras culturas dentro de uma cidade. Irmos para Rocha Sobrinho é missões dentro da própria cidade. É alcançar outro grupo. Cada vez que a igreja se move para isso, que nós chamamos de missões urbanas, está cumprindo tanto em. Dentro da cidade, há várias tribos. Elas têm que ser alcançadas. Há pessoas aqui que têm possibilidade de alcançar tribos diferentes que eu não posso alcançar dentro da cidade. O que você de fato tem feito para alcançar essa tribo? Irmãos, tem que pensar sério sobre isso. Porque Deus um dia irá pedir conta de nós. Portanto, a igreja tem cumprido a missão em Jerusalém. Nosso Jerusalém é mesquita. Cada projeto social, cada evangelização, cada lugar que alcançamos é cumprir a missão. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. É sair do limite regional, é alcançar o interior da cidade e outras cidades. Visconde Rio Branco, Zona da Mata, é a resposta disso. Eu estive agora lá em Visconde Rio Branco. E, irmãos, eu vi muito impactado, estava falando com o Bruno, eu quero que vocês orem por mim, para Deus me ajudar. Eu estou com muita vontade, não sei se vou conseguir tão rápido isso, mas estou com muita vontade de escrever sobre essa história. Porque parece que a gente viveu uma história que parece que é qualquer coisa. Gente, o que nós vivemos em relação à Zona da Mata não foi qualquer coisa, foi um grande milagre. Eu estive lá agora, ouça isso com atenção, por favor. O que é missões? Saindo de Jerusalém para as cidades próximas. Quando nós fomos daqui para Zona da Mata a primeira vez, há 12 anos atrás, quase 13 anos atrás, primeira vez eu, Flávio, o Jorge está ali, não é isso? E mais o Rui. Na primeira vez fomos nós 4, não foi isso? Eu, você, o Rui e mais o pastor Alexandre Dalto, não é isso? São nós 4? A primeira vez nós fomos lá, não tínhamos noção do que ia acontecer. São quase 350 quilômetros de distância. Na época eram 20 quilômetros de estrada de chão, praticamente de Guiricema a Dom Silvério. E sabe o que nos levou para lá de fato? A oração de um velho, que na época tinha cerca de 80 anos, Manuel Henrique. Nós não sabíamos disso. Nós fomos porque alguém falou, tem um lugar na Zona da Mata, que foi plantada uma igreja e está abandonada lá agora. Nós fomos lá conhecer. Lá conhecemos Manuel Henrique, né, talvez com cerca de 80 anos de idade. Durante 4 anos, a igreja foi abandonada lá. Durante 4 anos, Manuel Henrique, com a dona Judite, sua esposa, mais a irmã Gracinda e a filha dela, as duas com problemas mentais, inclusive, se reuniam para orar dentro dessa igrejinha. 4 anos. Sabe qual é a oração dele? Senhor, manda um pastor para cá. Esse homem andava cerca de 20 quilômetros, de 15 dias, 80 anos de idade, a pé, para participar de um culto na igreja mais próxima. E não tinha um pastor lá.
Aí esse Espírito Santo, que é totalmente louco, que isso, gente, isso não é missiológico, não faz sentido. Ele pega um cara aqui do Rio e leva para lá. Sabe por quê? Oração não é pergunta, oração é resposta. Você já responde o que o céu falou. Já viu uma demanda no céu. Nós vamos lá, conhecer o Manuel Henrique e começa um trabalho. Despretensioso a princípio. Agora eu fui lá, encontrei a Fabiana. Ela pediu para que eu contasse para a igreja mais uma vez, que pediu dar um abraço para a Patrícia, para a Deise. Fabiana era menina na época, adolescente, que caiu do cavalo, lá naquela roça, no fim do mundo, em Dom Silvério. Dom Silvério, para quem nunca foi lá, é uma rua só, com casinha dos lados, no final a igreja católica, uma pracinha, e o que resta são as fazendas. Fabiana morava lá, uma jovem bonita, adolescente na época, que na infância caiu do cavalo. Quando caiu do cavalo, bateu com a cabeça e quase morreu. E alguém fez uma promessa para Iemanjá. Ela ficou viva. Em gratidão a Iemanjá, ela fez um pacto de não cortar o cabelo nunca. E começou a desenhar no quarto dela várias imagens de Iemanjá, e tinha imagens de Iemanjá. Essa menina se converte, Patrícia, Deise, começa a chegar mais perto dela, Michele, para ouvir a história dela. Quando ela cortou o cabelo, foi uma conquista. Queriam quebrar um pacto, na verdade. Já foi o tempo que a igreja proibiu cortar o cabelo. Agora a gente manda cortar o cabelo, né? Mudou tudo. Mas cortou o cabelo, foi uma vitória. Essa menina começou a caminhar na igreja. Batizou, firmou. Aí um dia, ela que era vista como uma menina perturbada mental, pela família, pelos vizinhos, conhece um rapaz de Viçosa, que tem uma loja, empresário, cristão, se apaixona por ela. E nós fomos fazer o primeiro casamento evangélico de Vilas Boas, alguns anos atrás. Agora eu fui lá em Viçosa e encontrei essa menina, um filho de 2 anos, o marido empresário. Ela saiu da academia, toda quietezinha, toda bem vestida. Até mostrar a foto, esqueci dela, né? Esqueci de mostrar a foto aqui. Saiu e falou: pastor, avisa a pastora Patrícia, a pastora Deise, que eu estou bem. Nunca mais tive crise, que eu tinha crise epilética, nunca mais tive crise. Estou criando meu filho. Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? Será que dá? Isso é missões. Missões aqui do lado. Nós vivemos isso, irmãos. Eu estou orando a Deus para tentar encontrar a Januária. Eu queria muito saber como é que está a Esther. Deus fez coisas absurdas ali. Porque a igreja disse sim para uma voz. Se nada mais acontecesse, nós fizemos o primeiro casamento ali. Eu fiz o primeiro sepultamento evangélico lá, por causa do Goiabinha. Era um rapaz viciado, alcoólatra, drogado. Que um dia, no bar lá, o nosso Júnior Olímpio, foi no bar para evangelizar, pegou o violão. Toca comigo aí. Vamos no culto hoje, cara. Ele foi para o culto, todo chapado, tocou música junto com o Bruno, com o Júnior no culto lá. Aceitou Jesus. Largou as drogas, largou o álcool. Tinha um sonho de vir no Rio, veio no Rio de Janeiro. Voltou para casa, 3 meses depois tem um AVC e morre, com 20 anos de idade apenas. Deus levou aquele rapaz para a glória. Fomos avisados aqui um domingo à noite, de madrugada saiu eu, o Pão Doce, né, Pão Doce? Pegamos a estrada, chegamos lá de manhã para sepultar esse rapaz. É a primeira vez que um pastor sepultava alguém naquele lugar. Isso nasceu porque essa igreja acredita em missões. Então não pare de acreditar em missões. É tanto em como em Jerusalém, Judeia e Samaria. Você pode dizer amém? E também até aos confins da terra. Eu não posso estar na Turquia, como a Paula está arriscando a vida. Nem fazendo as loucuras que a Janice faz lá em Moçambique. Eu não podia, eu nunca fui no Sudão. Eu várias vezes quis ir à Turquia, não fui porque a gente evitou de gastar dinheiro de passagem para não atrapalhar o repasse dela. Mas eu sei que eu e você tocamos vidas lá. Você entende isso? Lá na Turquia, o povo curdo, rejeitado até pelos turcos, que são cansados pela missão da Paula e do Hélito, que essa igreja, pelo menos aí uns 8 anos ou 10 anos, não lembro agora, contribui mensalmente com essa mulher, contribui com o Jairo, contribui com a Janice, até os confins da terra. Se a igreja esquece disso, ela perde a sua essência. Quero fechar essa palavra com um único versículo. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor, Jesus Cristo, sem impedimento algum. Isso é o último versículo do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 28, 31. Encerra no gerúndio, pregando
ensinando. Porque a obra não parou, irmãos. A obra não pode parar. Portanto, essa igreja assume o compromisso, mais uma vez, renova esse compromisso, de ter no seu pilar uma visão missionária, que é tanto em como em. Mesmo que para manter o tanto em como em, te gaste dinheiro que não pode gastar, para investir em missões. Para aqueles que não entendem, eu encerro com esse testemunho, que é bom lembrar esse tipo de coisas, que alguns esquecem, fazem parte da sua história. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Já falei isso aqui algumas vezes. Se eu não fosse pastor aqui, eu queria congregar. Eu falo isso sem nenhum tipo de arrogância. Sem nenhum tipo de arrogância. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu ando por aí. Eu ando por aí. Eu sei no que a igreja está se tornando. A gente tem que estar junto nessa hora, irmãos. Os milagres que vivemos aqui, não foi porque um grande rico deu, é porque Deus usou a gente. Quando fomos para lá, eu quero encerrar com esse testemunho. Deus colocou no nosso coração, irmos para Minas. Nossa igreja tinha cerca de 50 pessoas congregando de fato no máximo. A nossa arrecadação não chegava a R$2.000 por mês. Quando o Cláudio e o grupo foi primeiro, uma Kombi mais alguns carros para Guiricema, eu fiquei aqui, porque eu trabalhava secularmente nessa época, ainda em outra atividade profissional. E o Cláudio, as pessoas foram do seu próprio bolso. Uma semana antes, ou 2 semanas antes, não lembro, de irmos embora, Satanás tentou nos afrontar. Por isso que eu não me incomodo com coisas assim. Porque Satanás também atua na natureza. 2 semanas antes da viagem, alguém entrou na nossa igreja aqui no Rua Cristiano, levou guitarra, teclado, baixo, microfones, defecou no púlpito, urinou no púlpito, defecou no gabinete pastoral, urinou na sala de crianças. Satanás literalmente nos afrontou naquele dia. Só que nós aprendemos que quando você está no centro da vontade de Deus, não existe retaliação, existe a colisão. E ai do diabo quando colide com aquele que está na vontade de Deus. Depois daquilo nós falamos, não tem problema, vamos comprar um som novo. Vamos fazer um seguro para o som. O seguro ia vencer na quarta-feira e viajamos na semana anterior. Na época, eu lembro, era R$1.000 o seguro. Que o nosso som era pequeno. Lá em Minas, o Cláudio falou assim, pastor, isso faz então um problema. Vamos gastar mais do que esperávamos. Tem pessoas doentes aqui, tem que fazer asepsia, comprar curativo, remédio. Eu falei, gasta, tem que gastar, Deus proverá. E aqueles R$1.000 foram embora naquela semana. Nós voltamos de viagem, reuni eu, Cláudio, Adaías, Tião, que éramos conselho fiscal na época, a diretoria. Falei, o que a gente faz agora? R$1.000 para hoje não é nada, mas naquele tempo para nós era muito dinheiro. Há 13 anos atrás. Ainda é hoje, mas naquele tempo era mais ainda. Nossa igreja era metade da nossa arrecadação no mês. E nós falamos, se for o jeito, a gente se junta. Cada um dá um pouco aqui, a gente se dá um jeito, vamos quitar isso aí. Eu lembro que eu falei com eles domingo após o culto à noite. Falei, vamos dar um tempo para Deus agir? Vamos pedir um sinal a Deus? Eu usei essa palavra, vamos pedir a Deus um sinal. Que Ele cele nossa ação. Na segunda-feira, me liga um irmão, lá de Búzios. Pastor Cifrano, aqui é fulano. Eu moro aqui em Búzios, eu tenho um apartamento na Barra. E toda quinta-feira, quando você prega, eu pregava muito na Barra nessa época, uma igreja que eu preguei lá, ajudando a plantar essa igreja. Ele falou, eu desço toda quinta-feira para ouvir sua pregação. E ontem à noite, domingo, ele falou, Deus falou comigo, eu tenho um dinheiro guardado. E Deus me falou que esse dinheiro tem que ser para o seu ministério. Eu falei, mas irmão, mas por que para o meu ministério? E a palavra que ele usou foi exatamente essa. Deus me falou que isso era um sinal para você. E na terça-feira de manhã, aquele homem depositou R$10.000, há 12 anos atrás. Naquele dia nós entendemos, essa igreja vai fazer missões, custe o que custar. Irmãos, essa igreja está em missões. O que vamos fazer lá em missões? Ouvi o que eu ouvi no curso de pais, de alguns pais, do tipo, graças a Deus eu conheci esse lugar aqui, de uma das mães. Porque agora eu não preciso mais ser violenta. Porque agora eu aprendi que eu tenho valor. No último terapia de paz, eu vi uma pessoa que não tinha acesso e falava assim, agora eu sei o valor que eu tenho. Eu posso lutar pelos meus sonhos.
e eu não preciso mais agredir meu filho por causa disso. Gente, você não tem noção do que é isso. Eu sei que daqui a mais alguns anos vamos ouvir histórias de crianças que foram transformadas naquele lugar. Se isso não apaixonar o seu coração, meu irmão, alguma coisa está errada com você, me perdoe. Vamos ficar em pé.